Povo da fé, que Deus te abençoe nesse dia. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui desse canal. Hoje eu estou aqui no Monte da Oração. A minha esposa, juntamente com alguns irmãos, estão orando ali na parte de baixo. E eu me reservei aqui na parte de cima, justamente para trazer aqui a parte 3, né? Uma elucidação do livro do Apocalipse, onde já falamos dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E falamos também do terrível dia do Senhor, parte 1, e do dia do Senhor, parte 2, e agora dando prosseguimento, porque surgiram inúmeras dúvidas, né, a respeito desse tema. O sol já se pôs, vai escurecer, mas eu acho que o tempo de luz que eu tenho aqui dá para a gente gravar esse vídeo, e se acaso ficar escuro aí, você vai continuar ouvindo a minha voz, ok? Pois bem, aí está a pergunta, né, o questionamento. Que história é essa de tribunal de Cristo? De estarmos sendo julgados dentro dos céus, ao entrarmos nos céus, já não estaremos salvos? Por que então passar por um tribunal? Por que este julgamento? Qual a diferença que tem entre o tribunal de Cristo e o tribunal do trono branco, o juízo final? Qual é a distinção entre um e outro? É justamente sobre isso que estaremos falando e te esclarecendo, tá? Sabendo que Jesus está prestes a voltar, que logo, logo estaremos nas mansões celestiais, é importante entendermos essas verdades, tá bom? Bom, mas antes de eu entrar aqui na Palavra de Deus, eu gostaria de pedir a você uma coisa, tá? Se inscreva aqui no nosso canal, e enquanto eu falo com você, você pode deixar o seu like, seu joinha, nos ajude para que esse vídeo seja mais divulgado aqui pelo YouTube, tá bom? E se você também tem sido abençoado por esse ministério, você pode estar semeando nesse ministério. Aqui no topo da descrição está aqui algumas maneiras que você pode semear nesse ministério. E se você quer conversar comigo, você pode também fazer isso pelo Instagram, no direct ou no Telegram, tá? Que estará aqui também na descrição do vídeo e também no topo dos comentários eu vou deixar por ali. E todos os dias, esse canal tem uma mensagem da parte de Deus para o seu coração. Amém? Posto isso então, vamos à palavra de Deus. Para embasar aqui o que eu vou estar falando, eu quero citar a palavra de Deus na primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo de número 15. Diz assim a palavra de Deus: Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu, como sábio arquiteto, fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá então detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então aqui Paulo está descrevendo o propósito deste tribunal. Lembre bem de uma coisa, meu irmão. Lembre-se bem disso. A salvação é uma coisa e o galardão é outra. A salvação é pela fé. O galardão é pela obra. Ninguém se salvará pela obra. E para reforçar o que eu já estou aqui enfatizando, que obra está relacionada com galardão e a salvação com a graça de Deus, eu quero ler também, citar para você a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9.
Olha o que diz a palavra de Deus. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É por isso que esse tribunal aqui está se referindo única e exclusivamente às obras, porque os que estarão lá diante desse tribunal foram salvos não pelas suas obras, mas pela graça de Deus através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Colocado isso, voltando aqui ao texto, Paulo diz que Deus colocou um fundamento, e esse fundamento é Jesus Cristo. É a pedra de esquina, é a pedra angular. E sobre essa pedra de esquina, essa pedra angular, a igreja de Cristo é edificada. E aí então ele diz, olha, Deus colocou o fundamento e cada um de vocês vão fazer a edificação. Mas veja lá, como que você vai edificar, tá ok? Não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma, amém? Posto isso também, vamos reforçar aqui a respeito do galardão. Apocalipse, capítulo de número 22, verso 12. 22, verso 12, diz assim: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Ficou claro aí para você que galardão é pela obra e salvação é pela graça? Para não gerar aqui heresia, tá bom? Tá? Mal interpretação. Nós estamos te instruindo aqui de uma maneira clara e objetiva e eu quero que você frise isso na tua alma e no teu coração, amém? Colocado isso então, vamos aqui à questão dos galardões. Paulo aqui, ele narra que 6 materiais, ele narra ouro, prata, pedras preciosas e depois madeira, feno e palha. Se nossas obras serão provadas pelo fogo, fica bem claro uma coisa. O ouro no fogo, ele é refinado, ele passa a brilhar mais, ele passa a ficar mais puro, né? A prata também no fogo, ela se derrete e pode ser moldada para fazer outros objetos. Ela também é purificada. E as pedras preciosas também, ao passar pelo fogo, também são limpas de suas impurezas. Porém, madeira, feno e palha, nenhum desses resistem a fogo. Madeira um pouco mais, feno um pouco menos, palha então nem se fala. Mas seja de qual for a sua obra, que não seja nem de madeira, nem de feno e nem de palha, porque com certeza não passará pela prova. E aí acontecerá o que foi dito, né? Ele vai ser salvo pelo fogo. Ou seja, vai entrar ali nas mansões celestiais como soldado raso. A palavra de Deus também, ela descreve que receberemos também galardão por conta de suportar provação. Você se lembra da palavra de Deus em Romanos que diz assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Até a provação que você está passando, Tiago 1, versículo 12, ele diz assim, que quando nós suportamos as provações, as tribulações, isso contribui para a melhora do nosso galardão. Então entenda você uma coisa, você que está aí questionando a Deus o porquê dessa provação, o porquê dessa tribulação, saiba você, talvez Deus está dizendo para você assim, ó, eu quero melhorar o teu galardão, eu não quero que você chegue lá no céu como um soldado raso, que seja salvo como que pelo fogo. Então, em nome de Jesus Cristo, entenda uma coisa, essa provação que você está passando tem um propósito divino na tua vida. E esse propósito nada mais é do que melhorar o teu galardão. Porque a Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 12, que receberemos galardão por conta de suportar as provações. Então não murmure, dê glória a Deus, passe pela prova dando glória a Deus, aleluia, louvando ao nome de Jesus, glorificando ao nome de Jesus e entendendo que isso está cooperando para o teu galardão nas mansões celestiais.
Também Mateus capítulo de número 5, versículo 11 e 12, diz também que haverá também galardão para quem sofrer ou suportou perseguições. Quantas pessoas que nos reclamam aqui dizendo, pastor, ore por mim, só eu sou crente no meio dos meus familiares, dos meus parentes, eu sofro uma perseguição terrível, pastor, eu sofro humilhações dos meus parentes, dos meus familiares, todos eles são envolvidos com as trevas, ninguém quer saber de Jesus, pastor, me ajuda em oração, eu não estou suportando. Em nome de Jesus, entenda uma coisa, para você que tem passado por isso, não se preocupe, porque isso também está cooperando para o seu galardão, para a melhora do seu galardão, para ter uma patente melhor lá nas mansões celestiais. Em nome de Jesus Cristo, entenda isso. Essa banca de premiação que Paulo está falando aqui, que é o tribunal de Cristo, tem como propósito, na realidade, nos conceder patentes, né? As patentes dos soldados, dos militares, ficam na onde? Nos ombros, né? Aqui nos peitos, né? Então será dessa forma que vai acontecer ali. Além da coroa que nos está preparada, nós receberemos também esses galardões. E esses galardões, eles são como que patentes, né, no exército de Cristo. Ali no exército de Deus, não haverá apenas soldados, não. Haverá vários níveis, né? Haverá graduação. Nós estaremos fazendo parte do governo de Cristo. E vocês sabem que em todos os governos existem as hierarquias, né? Existem as posições, cargos de liderança, existem cargos mais influentes, existem aqueles que estão ali mais próximos, né? Daquele que está presidindo, daquele que está comandando. Existe primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão, quarto escalão, né? E a mesma coisa é o que vai acontecer nos céus. Haverá escalões. E agora muitas pessoas perguntam, mas, meu Deus, então eu não vou ter nada, porque eu não sou um grande pregador, eu não sou um grande cantor, eu não sou uma grande pregadora, eu não sou uma grande cantora, eu não sou missionário, eu não sou conferencista, eu não sou evangelista, eu não vou ter nada então. Calma aí. Esses galardões não estão relacionados com os títulos e cargos que as pessoas exercem aqui. Não existe essa questão de dizer assim, olha, com certeza galardão de pastor é maior do que o galardão de um diácono. Não. Pode acontecer o oposto naquele grande dia. O galardão do diácono pode ser maior do que o galardão do pastor. O galardão do discípulo pode ser maior do que o galardão do bispo, do que o galardão do apóstolo. Por quê, pastor? Porque não estará sendo avaliado ali segundo o cargo de cada um aqui, segundo o título que cada um aqui tinha. Será avaliado se isto foi bem feito, se foi feito com coração, com a alma, com empenho, com dedicação, visando então com que o nome do Senhor fosse glorificado. Você está entendendo? Eu já falei aqui na outra ministração quantas pessoas que estão aí achando que vai ter grandes coisas naquele grande dia, porque é conferencista que só prega em grandes ginásios para multidões de 5.000, 10.000 pessoas. Outros achando que vão ter grandes galardões porque é um presidente de um grande ministério com 20.000 membros, 30.000 membros. Outros achando que terão grande galardão porque é um mestre, é um doutor, é um grande teólogo. Outros achando que terão grande galardão porque fazem muitas coisas para o seu próximo, mas tudo que faz para o seu próximo é para se aparecer, é para se mostrar, e Deus que conhece o íntimo, que conhece o coração, está vendo tudo isso. Então, em nome de Jesus Cristo, o que fizermos nessa terra, temos que fazer visando com que o nome de Deus seja glorificado, com que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, e fazermos isso da melhor maneira possível. Você que está me assistindo agora que não prega, você que não profetiza, você que não canta, não fique preocupado achando que você não terá galardão por conta disso, não. A palavra de Deus diz assim, que aquele que serve um copo de água fria para esses meus pequeninos já tem o seu galardão. Muitas vezes o sujeito pode chegar lá e oferecer uma cesta básica, mas ele oferece aquela cesta básica porque ele tem dinheiro sobrando, e ele oferece aquela cesta básica para se mostrar,
para fazer bonito para os outros. Porém, o outro oferece um copo de água fria, mas faz aquilo com amor, com carinho, com empenho, com dedicação e não visa se aparecer. Então, em nome de Jesus Cristo, seja qual for o teu talento, a maneira que Deus te chamou para ser usado nesta obra, faça isso da melhor maneira possível. Edifique essa obra com ouro, com prata, com pedras preciosas. Muitas pessoas não pregam, não cantam, não têm um dom de profecia, não tem nem um dom de revelação, mas muitas vezes Deus te chamou para ser alguém que vai semear no ministério, que vai abençoar a obra de Deus. Talvez você não vá até a África para pregar. Talvez você não vá aos grandes eventos para pregar a palavra de Deus. Talvez você não entre em uma tribo indígena para estar pregando a palavra de Deus. Você é simplesmente um trabalhador, um empresário, um comerciante, mas só que através da tua contribuição, essas vidas estão sendo alcançadas, essas pessoas estão sendo evangelizadas. Então, naquele grande dia, talvez Deus vai dizer para você que nunca pregou em um grande congresso, que nunca fez uma obra missionária numa tribo indígena. Olha aqui, quantos índios você ganhou para o reino de Deus. Olha aqui, quantas almas você ganhou, você tirou dos infernos. E você vai dizer, mas Senhor, mas eu não era um conferencista, eu não era um pregador, eu nunca saí para fazer missões, mas eu te levantei para abençoar aqueles que iam. Eu te levantei para semear na vida daqueles que iam e você fez isso. E as almas que eles ganharam, você tem a sua participação, aleluia. Você também é participante e aqui está o teu galardão. Então o que eu tenho que entender é o seguinte, cada um foi chamado de uma forma. Nem todo mundo foi chamado para estar pregando. Nem todo mundo foi chamado para estar cantando. Nem todo mundo foi chamado para estar profetizando. Cada um tem o seu chamado específico. Não se entristeça se você não foi chamado para pregar, para profetizar ou para cantar. Mas muitas vezes você está contribuindo para que outras pessoas que podem fazer isso estejam fazendo. E o galardão de todos os frutos dessa obra, desse ministério, será contabilizado na tua coroa, no teu galardão. Alegra o teu coração no nome de Jesus Cristo. Às vezes a pessoa fala assim, ah meu Deus, como eu gostaria de pregar, ah meu Deus, como eu gostaria de profetizar, como eu gostaria de cantar. Ei, esqueça tudo isso, faça aquilo que Deus te chamou para fazer, bem feito. Faça aquilo que Deus colocou em tuas mãos da melhor maneira possível. A obra que Deus colocou para você, faça essa obra em nome de Jesus Cristo. Aquele que foi chamado para pregar, que pregue com carinho, que pregue com amor, que pregue com dedicação, que pregue debaixo da graça e da unção de Deus. Aquele que foi chamado para cantar da mesma forma. Porém, aquele que foi chamado para ajudar, para contribuir, para cooperar, para visitar, faça isso também da mesma forma, no nome de Jesus Cristo, porque naquele grande dia talvez você nunca subiu em uma grande tribuna, nunca pegou um microfone na mão, diante de uma multidão. Talvez só de você pensar, as suas pernas já ficam tremendo, você já fica nervoso, tenso, e você diz assim, poxa, isso nunca vai acontecer, eu nunca vou ganhar uma alma. Mas mal sabe você a quantidade de almas que você já ganhou através dos seus gestos de contribuição, de investimento, de semeadura na obra de Deus. Alegra o teu coração, saiba você que a tua semeadura, todas as almas que geram através daquele ministério, você é participante. Estará sendo contabilizado no teu galardão, na tua coroa, em nome de Jesus. Entenda uma coisa, o que estará sendo avaliado no tribunal de Cristo é único e exclusivamente o que Deus confiou a mim. Meu irmão, se Deus não confiou a mim o ato de pregar, Ele não vai me dar galardão ou deixar de me conceder um galardão, uma premiação, por conta de eu não ter pregado. Ele não me chamou para pregar. Se eu chegar ali, não tenho que me preocupar em perder algum galardão por conta de não cantar muito bem. Deus não me chamou para cantar. Eu não tenho voz boa, né? Eu tenho que me preocupar em fazer muito bem, com amor, aquilo que Deus me chamou para fazer. Você está entendendo? Então, em nome de Jesus Cristo, você sabe para que Deus te chamou. Você sabe qual é a tua função no corpo de Cristo. Faça isso com amor, faça isso com carinho, faça isso da melhor maneira possível. Se empenha, se dedica, porque grande será o teu galardão. Eu quero aqui estar lendo aqui,
né, citando para você algo muito interessante em Mateus capítulo 10, versículo 41 e 42 para enfatizar isso. Olha o que fala lá em Mateus 10, versículos 41 e 42. Quem receber um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Você está entendendo? Quando você honra alguém que é profeta, como profeta, quando você faz alguma coisa para alguém que é profeta, como profeta, você receberá galardão, ou seja, você fez algo por alguém que é profeta. Naquele grande dia, você recebe um galardão também de profeta. Ué, mas eu nunca profetizei, eu não tinha dom de profecia. Mas você fez algo por um profeta e receberá galardão de profeta. Vocês estão entendendo o que está dizendo aqui? Então, quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. Ou seja, eu nunca preguei, mas eu semeei na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que pregou, que ganhou muitas almas. Eu vou receber galardão de um pregador, vou receber galardão de um missionário. Eu nunca fui para a Índia, eu nunca fui para a África, eu nunca fui lá para o meio da Amazônia, mas eu semeei na vida de um missionário que ia para a Amazônia, que ia para a África, que entrava em tribos de índios canibais. Eu receberei galardão de missionário. Ué, mas você nunca saiu da terra onde você nasceu? Você sempre esteve ali morando naquele mesmo bairro? Como é que você está recebendo um galardão de missionário? É porque eu semeei, eu honrei aquele que está dedicando, gastando a sua vida lá no meio da mata, da floresta, ganhando aquelas almas para Jesus. Prosseguindo no verso de número 42, diz assim: e qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então guarde isso no teu coração. O importante é fazer aquilo que Deus colocou para você fazer da melhor maneira possível. E faça isso com amor. Faça isso com empenho. Não faça por obrigação, sabe? Se você estiver fazendo como se fosse por obrigação, você está perdendo seu tempo. Se você está fazendo para se vangloriar, você está perdendo seu tempo. Mas se você está fazendo isso, entendendo, fui chamado para fazer isto, e vou fazer com amor, vou fazer com desvelo, vou fazer com zelo, com carinho, com amor, você receberá esse galardão. E em nome de Jesus Cristo, guarde uma coisa: naquele grande dia, grandes pastores, grandes conferencistas serão decepcionados, porque ele ouvirá de Deus: todas essas almas que se renderam aos meus pés, nas tuas pregações, nas tuas conferências, não tem quase que nenhuma participação sua, mas sim desses anônimos aqui, que oravam por você, desses anônimos aqui que semeou na tua vida, que semeou no teu ministério. Você está entendendo? Porque será um dia de grandes surpresas. A pessoa está lá num grande ginásio diante de 10 mil pessoas se vangloriando, mas ele não tem noção de quantos anônimos estão orando, intercedendo e semeando para que ele esteja ali. E muitas vezes ele está naquela tribuna, né? Ou diante daquele altar, como se fosse um palco, fazendo um show, fazendo um espetáculo. E ele vai ouvir de Deus aquele grande dia: olha, o seu galardão você recebeu tudo lá embaixo, tudo lá embaixo. Foi holofortes, foi camarins, foi hotel 5 estrelas, jatinho particular. Você recebeu tudo teu galardão lá e não tem mais nada para receber aqui. Aqui você está sendo salvo como que pelo fogo. Você está entrando aqui para ser soldado raso. E você, que ninguém conhece o seu nome, que ninguém sabe quem você é, talvez naquele dia, né, será honrado por Deus. Então alegra o teu coração e entenda, o tribunal de Cristo poderia ser chamado também de banca de premiação. Amém?
e é diferente do trono branco, que é o juízo final. E guarde uma coisa, o tribunal de Cristo é um tribunal para salvos receberem a premiação. Já o juízo do trono branco é para condenados receberem então a sua sentença. Diante do tribunal de Cristo, ninguém será condenado, ninguém. Porém, diante do juízo do trono branco, ninguém será salvo. Todos já estão condenados. Diante do trono branco, todos já estão condenados. Diante do tribunal de Cristo, todos já estão salvos. No trono branco é para receber a sentença da morte eterna. No tribunal de Cristo é para receber a premiação por suas obras realizadas em prol do reino de Deus. Então, em nome de Jesus, dedique-se para fazer o melhor para Deus, porque vai valer a pena. Que Deus te abençoe poderosamente em Cristo Jesus. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Deixa o teu like, compartilha esse vídeo e logo mais nós voltaremos com a parte 4, né? A parte 4, essa terceira parte, a parte 4 aí, a gente vai falar um pouco mais sobre o milênio e o que acontecerá após o milênio, como vocês sugeriram aí nos comentários, tá bom? Deus abençoe a todos, um beijo no seu coração, fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.